Fala pessoal, meu nome é Vinícius, mas pode me chamar de Vini, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre todas as lutas do UFC Estocolmo ou UFC Fight Night 109, que acontece no próximo domingo, dia 28 de maio. Como vocês podem ver, eu não tô aparecendo hoje no vídeo porque eu tô fazendo um teste para ver se o vídeo fica mais dinâmico dessa forma, né? Um vídeo de pré-luta, como são muitas lutas, eu acho que das outras formas que eu tava fazendo, tava ficando um pouco cansativo. Então, essa é uma tentativa, né? Uma nova tentativa aí de melhorar a qualidade para vocês. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse formato, ou se vocês preferem o formato antigo, ou se vocês tiverem alguma ideia que eu ainda não fiz para esse tipo de vídeo, né, de pré-evento, pode deixar também aí nos comentários. A ideia é deixar o vídeo mais dinâmico possível para não ficar chato, beleza? Então vamos lá para a primeira luta da noite. A primeira luta da noite é entre Marcin Held da Polônia contra o Damir Hadzovic da Bósnia. O Marcin Held tem um cartel de 22 vitórias e 6 derrotas e o Damir tem 10 vitórias e 3 derrotas. O Marcin Held, nas últimas duas lutas, ele sofreu 2 derrotas por decisão, e o Hadzovic, na última luta, ele também foi derrotado, e ele foi derrotado por nocaute. Nas casas de apostas, na verdade, porque eu vejo mais de uma, o Marcin Held é o favorito. Então, primeira luta da noite, Marcin Held, segunda bolsa de apostas, é quem vai vencer. Então, vamos lá para a segunda luta da noite. Segunda luta da noite a gente tem Darren Till contra o Justin Ayari. O Darren Till, da Inglaterra, tem um cartel invicto de 13 vitórias, nenhuma derrota, e o Justin Ayari tem 16 vitórias e 3 derrotas. O Darren Till está como favorito aí nas bolsas de apostas. Ele tem uma larga vantagem, apesar do Justin Ayari vir de 7 vitórias consecutivas. Então, mesmo com as 7 vitórias consecutivas, o que está contando aí para o pessoal da bolsa de apostas são as 13 vitórias seguidas aí do Darren Till. Então, vamos lá para a terceira luta da noite. Terceira luta da noite, a gente tem o Nicolas Musouk da Suécia, né, lutador aí da casa, o evento é na Suécia, contra o Bojan Velikovic. Deve ser mais ou menos isso, que é da Sérvia. O lutador da casa, o Nicolas, tem 13 vitórias e 4 derrotas. Já o Bojan Velikovic, da Sérvia, tem 14 vitórias e 4 derrotas. O favorito para essa luta, segundo a bolsa de apostas, é o lutador da casa. O Nicolas está como favorito na bolsa de apostas. Nas últimas 3 lutas, o Nicolas tem 2 derrotas, mas mesmo assim ele está como favorito aí para essa luta. Próxima luta da noite, a gente tem o confronto entre o Reza Haddad e o Joaquim Silva, aí, o brasileiro, Neto BJJ. O Reza Haddad tem 14 vitórias e 5 derrotas, e o brasileiro tem 9 vitórias e 1 derrota. O Reza Haddad, nas últimas 5 lutas, ele sofreu 3 derrotas, e o brasileiro aí tem todas as vitórias aí em sequência, né? O Reza Haddad, nas últimas 5 lutas, sofreu 3 derrotas, e na bolsa de apostas o favorito é o brasileiro, então o Joaquim Silva está como favorito aí para esse combate. Vamos lá para a próxima luta da noite. Próxima luta da noite a gente tem um confronto entre dois americanos, entre o Trevor Smith, com 14 vitórias e 7 derrotas no cartel, contra o Chris Camozzi, que tem 24 vitórias e 12 derrotas. Nas bolsas de apostas, o favorito é o Chris Camozzi, que vem de 2 derrotas seguidas aí, e o Trevor Smith vem de 1 derrota. Então, 2 lutadores vindo de derrota, mas segundo a bolsa de apostas, quem vence é o Chris Camozzi. Então, vamos lá para a próxima luta da noite. Próxima luta da noite a gente tem Pedro Munhoz, brasileiro aí, 12º do ranking, que tem 13 vitórias e 2 derrotas no cartel, contra o polonês Damian Stasiak. Segundo a bolsa de apostas, o favorito é o brasileiro, tem uma larga vantagem, pelo que eu tinha analisado aí nas bolsas, o Pedro Munhoz tem uma boa vantagem. Os dois vêm de 2 vitórias e as 2 por finalização, então são 2 lutadores aí que gostam de finalizar. O Damian Stasiak tem 70% das vitórias dele por finalização, e o brasileiro tem 54% das vitórias dele por finalização. Então é uma luta de 2 finalizadores. Geralmente quando isso acontece, a luta acaba se desenrolando em pé, mas é possível sim que eles acabem aí tentando a finalização, né? No grappling, que é mais uma estatística aí que ajuda a gente a analisar para onde vai essa luta, se realmente eles vão tentar ou não a finalização, na luta de grappling a média de quedas e a precisão das quedas do Damian Stasiak é muito melhor aí do que a do brasileiro, né? A média de quedas do Damian é 3,48, enquanto a do brasileiro é uma queda só, e a precisão das quedas do brasileiro é de 18%, enquanto a do Damian é de 53%. Então, na luta de grappling, o Damian tem superioridade, mas já na luta em pé, o Pedro Munhoz tem uma boa vantagem. Ele dispara muito mais golpes aí e absorve também mais golpes, e tem também ainda a defesa dos golpes melhor do que a do Damian. Então,
Se a luta se desenrolar em pé, Pedro Munhoz deve ter aí vantagem e na finalização ele também conseguiria se defender. Então, por conta disso, Pedro Munhoz é o favorito nas bolsas de apostas. Próxima luta da noite, a gente tem o Alex Nicholson contra o Jack Hermansson. O Jack é o lutador da casa, ele é da Suécia, ele tem 14 vitórias e 3 derrotas, e o Alex Nicholson tem 7 vitórias e 3 derrotas. O Nicholson vem nas últimas 3 lutas, ele sofreu 2 derrotas, e o Jack, na última luta, ele sofreu uma derrota aí para o brasileiro César Mutante Ferreira. Mesmo com essa derrota para o Mutante, o Jack Hermansson, o lutador da casa, é o favorito para esse combate. Então, vamos lá para a próxima luta da noite. Próxima luta da noite a gente tem o Oliver Enkamp, que é um lutador aí da Suécia. Ele vai estrear aí no UFC, ele nunca lutou no UFC, ele tem 7 vitórias e nenhuma derrota, contra o francês Nordine Taleb. Nordine Taleb tem 11 vitórias e 4 derrotas. Apesar de ser invicto aí o lutador da casa, o favorito para esse combate é o francês. O francês que aí já lutou, né, no UFC, então ele não está estreando, ele é o favorito nas bolsas. Geralmente as estreias pesam para os lutadores novos, né? Então, por conta disso, apesar de ser invicto, o lutador da casa está como azarão aí nas bolsas de apostas. Então, próxima luta da noite é entre o Abdul Razak Al-Hassan contra o Omari Akhmedov. O lutador de Gana, Abdul, tem 7 vitórias e nenhuma derrota, e todas as 7 vitórias dele foram por nocaute. Já o russo tem 16 vitórias e 3 derrotas. Nas últimas 3 lutas do russo, ele sofreu 2 derrotas e provavelmente por conta disso, o favorito para esse combate é o lutador de Gana, Abdul. O Abdul está como favorito na maioria das bolsas de apostas. Então, vamos lá para a próxima luta da noite. Peter Sobota, polonês, contra o Ben Saunders. O Ben Saunders tem 21 vitórias e 7 derrotas, e o polonês tem 16 vitórias e 5 derrotas. O Peter Sobota está como zebra, né, nas bolsas de apostas, então aí Ben Saunders, o americano, tem um leve favoritismo nas bolsas de apostas. Nas últimas 3 lutas, o Ben Saunders venceu 2, e nas últimas 2 lutas aí do polonês ele perdeu 1. Então, Ben Saunders favorito para esse combate. Vamos lá para o Common Event da noite, que é entre Volkan Oezdemir, o 5º da categoria, que é lutador aí da Suíça, contra o 7º do ranking, que é o Mish Cirkunov. O Volkan tem 13 vitórias e 1 derrota. Já o Misha, que é o 7º da categoria, tem 13 vitórias e 2 derrotas. O Volkan está como zebra na bolsa de apostas. Nas últimas 4 lutas ele tem 3 vitórias, mas mesmo assim ele é zebra. E o Misha, que é o 7º do ranking, né, apesar de ter uma posição pior no ranking, ele está como favorito nas bolsas. Ele vem de 8 vitórias consecutivas. Então, Mish Cirkunov, ele está como favorito contra aí o suíço Volkan Oezdemir. Vamos agora para a luta principal da noite, que tem brasileiro, tem Glover Teixeira versus Alexander Gustafsson. O Alexander Gustafsson é o 1º do ranking e o Glover está como o 2º do ranking. O sueco, né, e lutador da casa, Gustafsson, tem 17 vitórias no cartel e 4 derrotas. Já o brasileiro tem 26 vitórias e 5 derrotas. Nas últimas 2 lutas do Glover Teixeira, ele tem 1 derrota, que foi pro nocaute para o Anthony Johnson, né, ex-desafiante aí do cinturão, que se aposentou, contra as últimas 5 lutas do Gustafsson, que ele tem nas últimas 5 lutas 3 derrotas. Também perdeu para nomes expressivos aí, né? Perdeu para Cormier, Anthony Johnson e para o próprio John Jones. Então, os dois têm derrotas para esses grandes nomes da categoria, né, de campeões e ex-campeões, menos o Anthony Johnson, claro, mas também que é um cara muito pedreira. Então, são dois lutadores de alto nível, vai ser um bom combate. Nas bolsas de apostas, o favorito é o Alexander Gustafsson. Apesar de ter 3 derrotas nas últimas 5 lutas, o Gustafsson é favorito. Então, os dois são dois lutadores que lutam bastante em pé, né, como vocês podem ver aí pelos números. Gustafsson tem 59% das vitórias por nocaute e o brasileiro tem 62%. Pelo que eu li um pouco das notícias aí, tem treinador brasileiro do Gustafsson dizendo que o Gustafsson está muito bem preparado para defender quedas, inclusive para aplicar quedas, e o treinador dele disse inclusive que ele foi o único a aplicar queda no John Jones, né? Isso não é verdade, porque o Daniel Cormier conseguiu aplicar queda no John Jones, né? Mas tudo bem, deu para entender a mensagem do técnico do Gustafsson dizendo que se precisar, o Gustafsson vai aplicar queda no Glover
e tentar finalizar. Eu acho isso pouco provável, né? Eu acho que isso é mais um blefe aí. O Gustafsson sempre preferiu, sempre lutou em pé. Eu acho que não vai ser diferente com o Glover. Ele tem uma maior envergadura, ele é bem mais alto também, então ele vai tentar trocar com o Glover, apesar do Glover ser perigoso, ter a mão pesada. Eu acho que é o caminho pro Gustafsson aí tentar a trocação. Já o Glover, ele é mais versátil, na minha opinião. Eu acho que ele não é superior ao Gustafsson em pé, mas ele é um lutador mais completo, ele tem mais versatilidade. Então, se ele precisar lutar em pé, ele consegue lutar em pé, pode inclusive vencer a luta em pé. Não acho provável, mas pode sim vencer a luta em pé contra o Gustafsson. E ele tem também o jogo das quedas e as finalizações. Então, ele tem mais armas para usar contra o Gustafsson, mas é um jogo arriscado. Eu concordo com as bolsas de apostas, eu acho que o Gustafsson tem um leve favoritismo sim, para vencer essa luta, mas eu acho que o Glover é muito perigoso. O Gustafsson tem que ficar esperto, ele não pode ter desempenhos ruins como teve em algumas lutas passadas. Se tiver desempenho abaixo da média como foi em algumas lutas passadas, o Gustafsson, na minha opinião, sairá derrotado. O Glover tem mão pesada, tem bom jogo de wrestling, tem bom jogo de finalização. Como eu disse, ele não é um excelente lutador de nível de Jon Jones ou como pro próprio Cormier, né? Eu acho que é difícil ele vencer qualquer um desses dois, então é difícil conseguir um cinturão, mas o Glover tem qualidade sim suficiente para bater o Gustafsson e bater, na minha opinião, qualquer outro lutador aí da categoria, com exceção ao Cormier e ao próprio Jon Jones. Bom, então é isso, Gustafsson está como favorito nas bolsas de apostas contra o brasileiro Glover Teixeira. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, deixa aí nos comentários o que você achou desse formato diferente de pré-evento, né? De vídeo pré-evento, onde eu falo de cada luta e dos favoritos. Se você gostou, também deixa o like, que isso ajuda bastante a gente. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, não custa nada, não dói nada, é super rápido, só clicar no botãozinho vermelho aí, inscreva-se e é nóis, a gente se vê na próxima. Falou!